seguir olhando para o Supremo Tribunal Federal, agora com ela, Isabel Mega, nossa analista aqui com a gente também. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Ótimo dia para você, um bom sábado, bom final de semana, especialmente para quem está junto com a gente nesse plantão, né, Carol? Pois é, a gente acorda um pouquinho mais tarde hoje, né, Isabel? A gente está com toda a energia aqui para trazer informação para quem está nos acompanhando. Vamos lá, Isabel. E é esse olhar que a gente vai ter agora, muito concentrado no Supremo Tribunal Federal, porque tivemos ali os últimos momentos do que foi Luiz Roberto Barroso como ministro da Suprema Corte, mas agora ele já se aposentou. Então a cadeira está vaga lá no Supremo Tribunal Federal e aguardamos a indicação do presidente Lula. Qual será esse nome escolhido? Seguimos falando sobre aquele que é apontado como o favorito, Jorge Messias, que visitou Lula com pastores e lideranças evangélicas aí em Brasília. De fato, ele segue como o nome favorito, apesar de algumas resistências ou ressalvas ao nome dele, Isabel? Segue como nome favoritíssimo ao longo dos últimos dias, e aí vou frisar os últimos 2 dias, as mensagens que estão sendo disparadas por auxiliares próximos do presidente Lula vêm no sentido de que a decisão dele está tomada, de que o cenário está definido. A gente vinha falando ao longo da semana também o seguinte ponto: o presidente Lula aguardava esses atos finais do ministro Luiz Roberto Barroso, porque é um gesto de cordialidade, esperar que, de fato, a gente tenha os momentos finais, a aposentadoria oficializada, que acontece a partir deste sábado, para que possa haver essa indicação para o Supremo Tribunal Federal. Senão, por mais que esteja lá no Diário Oficial da União, você ainda tem um ministro atuando. Como é que você vai fazer essa indicação? Seria um gesto indelicado da parte do presidente Lula, segundo me relataram alguns aliados muito próximos. Então, agora, a partir deste sábado, você deixa de ter esta pendência, e que pendência, né? E agora você fica com um caminho livre para fazer essa indicação. Tem um fator que é bastante relevante, que é Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que vinha articulando para que a gente tivesse a indicação de Rodrigo Pacheco. O presidente Lula avalia que, muito provavelmente, pelo que tem chegado de mensagens de seus auxiliares muito próximos, não será dessa vez que a gente vai ter Rodrigo Pacheco. Os planos para Pacheco estão voltados lá para o governo de Minas Gerais, porque Lula também precisa desse palanque político que vai ser importante para a sua própria tentativa de ter um 4º mandato. Ter palanque em Minas com um candidato competitivo é muito importante para isso. Não significa que Pacheco, em eventual cenário que inclusive possa sair derrotado de uma eleição em Minas Gerais, não possa ser cogitado para outras vagas que possam surgir na hipótese do presidente Lula conseguir ser reeleito mais uma vez para o 4º mandato e indicar mais vagas ao Supremo Tribunal Federal. Então, são aqueles múltiplos cenários que a gente vai avaliando, mas para quem está acompanhando a gente, o que fica de importante é o quanto essas costuras todas refletem também pontos do cenário eleitoral para 2026. O ministro Luiz Roberto Barroso, Carol, é preciso comentar um pouco do que a Gabi trouxe desse conteúdo, desses últimos atos dele, está limpando as gavetas com temas que são muito caros a ele. Ele repete muito um gesto da ministra Rosa Weber, que ao se aposentar em setembro de 2023, também quis deixar o seu posicionamento marcado acerca dessa questão do aborto. Meses depois, em dezembro de 2023, quando assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele dá entrevistas, e eu me lembro muito bem disso, porque essa é uma pauta que eu gosto muito de acompanhar, e ele fala que aguardava o momento de você ter um debate mais amadurecido. Por quê, né, Carol? A gente tem uma visão muito diferente daquilo que pensam as pessoas mais alinhadas a um conservadorismo do que aquelas pessoas que estão mais alinhadas a um pensamento progressista. A gente sabe que pautas como o aborto dividem muito a opinião das pessoas, são pautas consideradas ali muito polêmicas. Então, o ministro, ao longo da presidência dele no Supremo Tribunal Federal, não encontrou esse ambiente amadurecido. E agora, ao deixar a Suprema Corte, ele fez questão de deixar o posicionamento dele muito bem colocado. Quem vier para o lugar
de Barroso, assim como quem veio para o lugar de Rosa Weber, não vai votar de novo nessa ação, caso em algum momento os próximos presidentes do Supremo Tribunal Federal entrem com mais profundidade nesses debates. Então, eles não vão votar isso, né? Teve um pedido de sessão extraordinária, inclusive, do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, não se vota novamente. O voto desses dois ministros fica computado e fica registrado. E aí, outro ponto que é relevante, né, para conectar tudo. A gente tem uma definição, seja por Pacheco, seja por Messias, que é, repetindo, o grande favorito, por um homem. E a gente está tendo um gesto final do ministro Luiz Roberto Barroso em relação a um julgamento que é muito do universo feminino. A pauta do aborto, ela está conectada com nós mulheres. E a gente vai ter, muito provavelmente, mais um homem a compor a corte, e homens, se esse assunto chegar aos finalmente de uma análise, homens, na sua maioria, decidindo um assunto que é muito caro para nós mulheres.